Olá pessoal, conta-se uma história de um povoado no interior do Brasil que há vários meses não chovia. E esse povoado vivia exclusivamente da agricultura. Isso estava prejudicando muito a economia daquele local. Várias famílias já passando fome, várias lavouras destruídas pela falta da chuva. Então o padre resolveu reunir toda aquela população. Chamou para que todos estivessem na porta da igreja às 18 horas para fazer um grande clamor a Deus para que voltasse a chover. Chegado o momento, 18 horas, todo mundo ali, de frente àquela igreja. O padre ficou em silêncio, observando, e ele viu um menininho que se destacou no meio de toda aquela multidão. Chamou o menininho, era o Joãozinho. Chamou o Joãozinho para perto dele e começou a perguntar para aquela multidão: vocês acreditam que vai chover? Todo mundo: acredito, levantando os braços, acredito. Ele falou: ó, todos vocês acreditam, mas apenas uma pessoa tem certeza, tem fé de que realmente vai chover. Ele apontou para Joãozinho e falou: olha, todos vocês vieram aqui pedir para chover, mas apenas o Joãozinho veio com um guarda-chuva na mão. E não só veio com esse guarda-chuva, como abriu o guarda-chuva. Olha que coisa forte. Isso é fé. A certeza daquilo que não se vê. Sem ter conseguido ainda, sem saber se ia chover. Aquele Joãozinho foi com seu guarda-chuva e abriu o guarda-chuva. Vários meses sem chuva. Ele teve a certeza que naquele dia ia começar a chover, por isso ele levou o seu guarda-chuva, por isso ele abriu o seu guarda-chuva. Fé, a certeza daquilo que não se vê. E no evangelho de hoje nós vemos novamente isso, o Senhor nos chamando a termos fé, a confiarmos, a termos essa certeza, ainda que a gente não possa ver, ainda que a gente não possa tocar, mas confiarmos. Meus irmãos, Jesus estava caminhando e 10 leprosos se aproximaram dele. E a lepra, naquela época, era uma doença terrível. As pessoas estavam condenadas à morte. Elas precisavam andar com sacos rasgados e sino tocando e gritando: leproso, leproso. Imagina a cena. Não podiam se aproximar de ninguém. Eram consideradas pessoas impuras. E aqueles leprosos vão se aproximando de Jesus ao longe e começam a gritar, clamando misericórdia, pedindo para que Jesus os curasse. E Jesus olha para eles e fala: ide agora procurar o sacerdote. Quando um leproso era curado, ele precisava se apresentar ao sacerdote que constatava a sua cura. E o mais interessante é isso, aqueles leprosos foram em direção ao sacerdote sem estarem curados ainda. A palavra nos fala que eles foram caminhando ainda com lepras, ainda com as lepras, ainda com aquela doença, mas eles tiveram fé. É a certeza daquilo que não se vê. Aquilo que Joãozinho fez com o guarda-chuva, abriu o guarda-chuva mesmo sem estar chovendo ainda. Eles foram caminhando sem estarem curados. E a palavra nos fala que à medida que eles foram caminhando, eles foram sendo curados. Eles precisaram caminhar primeiro. Isso é fé. Confiar, temos a certeza de que Deus proverá, de que Deus caminha à nossa frente, que Deus vai abrir todas as portas. E quando um dos leprosos percebeu que estava curado, ele voltou para agradecer, para glorificar a Deus. Esse leproso, ele era um samaritano. E samaritano era considerado o inimigo dos judeus. Os samaritanos não seguiam as leis dos judeus, então eles eram considerados impuros, eles eram considerados pecadores, eles eram considerados inimigos. Mas foi o único que voltou. E esse único era um samaritano. Ele voltou, se prostrou aos pés de Jesus para agradecer. E Jesus pergunta: cadê os outros 9? Ele não sabia. Então Jesus fala com ele: levanta, tua fé te salvou. Você está salvo, você está salvo. Olha, gente, todos foram curados da lepra. Todos foram libertados daquela doença, mas apenas um foi salvo, porque esse um voltou para Deus. Esse um se prostrou diante de Deus. Esse um adorou a esse Deus. É isso que o Senhor quer nos falar hoje. Primeiro de fé, de confiarmos daquilo que a gente está passando agora. Sabe isso que você está passando agora?
talvez esteja passando por um problema de doença, talvez esteja passando por uma dificuldade financeira, alguma dificuldade na sua família, no seu trabalho. Precisamos ter fé de que isso vai passar, porque Jesus caminha à nossa frente. Para isso precisamos caminhar, continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo, mas confiarmos que seremos salvos sim. E a outra coisa, voltar para Deus. Esse evangelho fala disso então, fala de fé e fala de conversão. É hora de voltarmos para Deus. É hora de nos prostrarmos diante dele. Meus irmãos, Jesus está ali. Aproveite esse domingo, dia do Senhor, de estarmos diante dele. Jesus está ali. Sabe aquela caixinha, aquele receptáculo que tem na igreja? O sacrário, Jesus está ali fisicamente. É hora de nos prostrarmos diante dele e de clamarmos: Senhor, tem compaixão de mim, misericórdia. Nos prostrarmos diante dele. Que possamos hoje termos fé, confiarmos, temos essa certeza, ainda que não tenha vindo a graça ainda que a gente não possa tocar nessa graça ainda, mas confiarmos. E não só isso, voltarmos para ele, nos lançarmos nos seus braços. Fique com Deus, foco, força e fé.